Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo a Ásia e seus aspectos naturais e vou resolver com vocês alguns exercícios. Vamos estar discutindo, basicamente, dentro desse contexto da Ásia e seus aspectos naturais, o relevo, as diferentes formas de relevo presentes na Ásia, tá? Porque ele é um continente, é o maior continente em extensão do planeta, quase que totalmente no hemisfério norte. Então nós temos o quê? Diferentes formações de relevo neste continente. Então vamos observar, vamos discutir um pouquinho sobre terremotos, ou seja, vamos estar falando também um pouco sobre as placas tectônicas, o nosso círculo de fogo, tá? No leste da Ásia, ali na região do Japão, né? O Oceano Pacífico. Nós vamos estar discutindo, basicamente, no Nepal, as cadeias montanhosas, por exemplo, ali presente o Everest. Nós vamos estar discutindo a hidrografia, nós vamos estar discutindo o clima. Tá? O que isso influencia, por exemplo, o clima na hidrografia? Tá? Então nós temos o quê? O que é o clima? É a medida do tempo, a medida de vários momentos do tempo, em torno de 25, 30 anos do tempo. Então nós temos a formação da ideia do clima, certo? Mas o que isso influencia? Eu tenho um local, eu tenho um rio que tem um bom volume de água, mas ele congela num determinado momento do ano, consequentemente ele não é navegável em partes do ano. Então vamos estar discutindo um pouquinho disso. Nós vamos estar discutindo as paisagens naturais. Então, por exemplo, a tundra, a taiga. A tundra, por exemplo, uma vegetação mais ao norte da Rússia, ela precisa um pouco menos do que? De sol. Por que eu estou dizendo isso? Então nós temos a Ásia, nós temos ao norte ali da Ásia a Rússia, não é? Mais precisamente, fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A Rússia. Então mais ao norte nós temos a Rússia, e se ela está mais ao norte, então ela está mais distante da linha do Equador. Mais distante da linha do Equador, uma tendência de ter um clima mais frio, né? Então, como dito, o maior continente em extensão do planeta, quase que completamente no hemisfério norte, e isso vai influenciar diretamente, como dissemos, no clima e no tempo. Então, como ele é muito extenso, nós vamos ter diferentes verificações de clima. Mais perto da linha do Equador, é uma tendência um pouquinho ser mais quente. Mais longe da linha do Equador, uma tendência de ser um pouquinho mais frio, tá? Então, quais são os fatores que nós vamos discutir? Os 6 fatores que nós vamos discutir que vai influenciar no clima, na influenciação do clima da Ásia, tá? Porque nós estamos discutindo hoje o que? Ásia, aspectos naturais. Então vamos discutir latitude, nós vamos discutir altitude, vamos discutir maritimidade, vamos discutir continentalidade, vamos discutir relevo, certo? Nós vamos discutir massas de ar. Então, por exemplo, nós temos massas de ar que se condensam quando chegam aonde? Em certas cordilheiras, em certas regiões montanhosas. Essa massa de ar, certo? Faz o que? Se condensa e acabamos tendo ali em determinados locais um dos maiores regimes de chuva do mundo. E vamos também discutir correntes marítimas. Não vamos esquecer o seguinte: latitude. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, uma tendência de ser mais frio. Bem, altitude. Quanto mais baixo o local, uma tendência do clima ser mais quente. Quanto mais alto o local, é uma tendência do clima ser mais frio. Então, por exemplo, eu tenho um local, eu tenho 2 cidades com a mesma latitude, certo? Então, próximas da linha do Equador, vamos supor. Mas uma tem 3.000 metros de altitude, não de latitude. Então, latitude próximo da linha do Equador, certo? A distância da linha do Equador. Então, estão próximas da linha do Equador. Mas uma cidade tem 3.000 metros e a outra tem 50 metros de altitude. Essa de 3.000 metros tem uma tendência de ser mais fria, tá? Então,
a influência da maritimidade. Você já teve a oportunidade aí de ir com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, com a família, aí para a praia. Os senhores já viram a influência da maritimidade, da umidade. Você sai da beira da praia e vai mais para o interior do estado, você vai ver a influência do que? Da continentalidade. Você sai de uma região praiana e vai mais para o interior, você vai ver a influência da continentalidade. Vai tendo o quê? Um clima mais seco, geralmente, tá? É lógico que está influenciando também o quê? A altitude. Está indo para um lugar mais no interior, mais no interior do país. Mas é um lugar muito alto, então não vai ser tão quente, tá? E relevo, como nós dissemos, né? Continentalidade, relevo, mais as massas de ar e as correntes marítimas. Então vamos lá. A Ásia, como dito, é o continente de maior extensão do planeta, com 44 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, só o Brasil, por exemplo, só para você entender, para você fazer uma comparação, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então existe uma enorme diversidade de paisagens, a exemplo das que nós vamos ver nas fotos a seguir. Então aqui nós temos o deserto da Mongólia, na China, nós temos regiões úmidas do Vietnã, olha bem a diferença, e aqui nós podemos ver essas características devido ao quê? A extensão deste continente. Dentro desse mesmo contexto, nós podemos observar aqui a montanhas de elevada altitude, como o Himalaia, tá? E nós podemos também observar o quê? O Mar Cáspio, certo? Com menos 28 metros na fronteira, em relação ao nível do mar, né? Menos 28 metros na fronteira oeste do continente. Então aqui nós estamos vendo o Everest e aqui o Mar Cáspio. Dentro desse mesmo raciocínio, a Ásia está situada quase completamente no hemisfério norte, sendo atualmente dividida em 48 unidades políticas, e nós estamos observando isso nos mapas que nós estamos acompanhando dentro do contexto Ásia, aspectos naturais. Então aqui, Ásia, sua posição geográfica, os limites e a divisão política. Então está aqui a Ásia. Aqui nessa foto, ó, está a linha internacional de mudança de data, tá? Vocês estão vendo a Ásia e a América do Norte lá, linha internacional de mudança de data. Os senhores não se esqueçam do seguinte: quando você olha a olho nu, você vai ver que o Sol sai você olhando do leste para o oeste. Mas o Sol não é este o movimento da Terra, tá? O movimento de rotação é oeste para o leste, não leste. Você olhando, você vê leste e oeste, mas o movimento é oeste e leste, tá? Então, se um viajante andar nessa direção, um viajante saiu e cruzou a linha internacional de mudança de data, tá? De oeste para leste, então o que vai acontecer? Ele volta o relógio para um dia. E se ele fizer ao contrário desse movimento de rotação, que é do oeste para leste, se ele cruzar do leste para o oeste, nós vamos contar mais um dia, e isso vocês vão ver melhor lá na frente. Só estou colocando esse tema para os senhores entrarem em contato com ele. Então, como dissemos, influências que vão atuar sobre a variação do clima, latitude. Então, desde o clima equatorial, mais próximo da linha do Equador, estamos discutindo Ásia, aspectos naturais. Em baixas latitudes até o clima polar dentro do Círculo Polar Ártico. Estou mais perto da linha do Equador, uma tendência de ser mais quente, estou mais longe, mais frio. Altitude, quanto mais elevada, menor a temperatura, isso é uma tendência. Mais alto, mais frio, certo? Presenças de massa de ar, polares ou monções, então nós temos a atuação destas massas de ar. Correntes marítimas, tem correntes frias e correntes quentes, tá? Maritimidade, mais próximo do mar, eu estou recebendo aquelas chuvas que estão vindo provenientes da maritimidade, né? Essa maior umidade, e pela continentalidade. Saio da beira do mar, vou mais para o interior do continente, eu vou ter uma variação, uma tendência de ter uma variação climática assim, com menos chuvas recebidas da maritimidade, tá? Então, relevo e hidrografia. Cada uma das regiões do continente asiático se caracteriza por particularidades nas formas de relevo e na hidrografia. Vejamos, região norte, tá? Então, lá na Rússia, mais para cima, né? É cortada pelo Círculo Polar Ártico e tem grande parte de sua área ocupada pela planície da Sibéria, na Rússia.
Por se tratar de uma antiga região sedimentar, seu subsolo contém expressivas reservas de petróleo e gás natural, o que lhe confere importância econômica. É drenada principalmente pelos rios Obi, Lenicei e Lena, que sofrem grandes enchentes na primavera. Ao sul, está em grande parte ocupada pela mais elevada cadeia montanhosa do mundo, a do Himalaia, originada no período terciário, entremeada por vales profundos. Observe a sua formação nos mapas que nós estamos discutindo aí, não é? Contém mais de 40 montanhas com picos de altitude superior a 7.000 metros. Destaca-se o Everest, entre o Nepal e a China, ponto culminante do globo com 8.848 metros. A maior parte dessas montanhas está no Nepal, na China, no Tajiquistão, no Paquistão e na Índia. Ao sul do Himalaia estão localizadas as planícies dos rios Indo e Ganges, com relevo de formação sedimentar recente, solos férteis, que favorecem a agricultura e a ocupação humana. Entre essas planícies localiza-se o Planalto de Deccan, de formação antiga e cristalina, onde são explorados recursos minerais como o ferro e o manganês. Há 85 milhões de anos, as terras que iriam formar a Índia estavam unidas à África e à Antártica, fazendo parte do supercontinente de Gondwana. Nesta época, ela se parte e a placa indiana começou a se mover para o norte, então a placa da Índia começou a se mover para o norte, através do Oceano de Tétis, atual Oceano Índico, que mostra que nós já vamos ver no mapa. Há 50 milhões de anos, as terras que formariam a atual Índia se localizavam a meio caminho da posição atual do país. Há 25 milhões de anos, a posição já era bem semelhante à atual. A placa indiana continuou o quê? Se dirigindo para o norte, então a placa foi caminhando para o norte, penetrando cerca de 2.000 quilômetros na Ásia. O clímax de colisão da Índia com a Ásia teve início há cerca de 10 milhões de anos, criando o Himalaia. Então esses dobramentos, né? A maior cadeia de montanhas do mundo. Portanto, o Himalaia foi formado a partir de fatias da velha crosta terrestre do norte da placa indiana, empilhadas umas sobre as outras. Então esse choque fez o quê? Fez criar esta cadeia de montanhas, certo? Então, só para os senhores observarem, a Índia veio fazendo o quê? Veio caminhando em direção à Ásia e estes choques produziram essas cadeias de montanha, tá? Sudeste e leste. A parte continental do Sudeste é constituída pelas montanhas que se formam junto com o Himalaia e entremeadas por vales fluviais com destaque para o rio Mekong. A parte insular, a parte de ilhas, né, apresenta elevações de origem vulcânica que se incluem no Círculo de Fogo do Pacífico, região com intensa ocorrência de terremotos. Suas planícies apresentam solo fértil, originado das lavas basálticas. Na porção leste, norte, sul, leste, oeste, né? Na porção leste, a situação é semelhante. A parte insular formada onde? Formada pelo Japão, né? Também se inclui na instável zona do Círculo de Fogo do Pacífico, que nós discutimos, o encontro ali de ação de terremotos, do tectonismo, né? Então, zona do Círculo de Fogo do Pacífico sofrendo mais de 1.200 abalos sísmicos por ano. A parte continental, constituída principalmente pela China, apresenta fortes contrastes altimétricos, pois contém um trecho da Cordilheira do Himalaia e estende... Gente, então, por que está pontuando sobre isso? Porque se eu tenho o quê? Eu tenho locais mais altos, a tendência do clima ser mais frio, tá? Pois contém um trecho da Cordilheira do Himalaia e extensas planícies sedimentares. Então tem planície, tendência do clima ser mais alto, cortadas por grandes rios como o Huanghe, amarelo, e Yangtze-Kiang, azul. Então vamos só observar uma foto, né, do Rio Amarelo, atravessa uma das mais importantes zonas agrícolas da China. A água, em particular, é essencial para a produção agrícola, né? A oeste e sudoeste, nessa região encontra-se o Oriente Médio. Gente, não discutindo religião, só para vocês saberem, a Bíblia pontua demais sobre o Oriente Médio. A história do homem também está contida ali no Oriente Médio, tá? Com um relevo constituído por baixos planaltos de origem sedimentar antiga. Eles formavam o fundo de antigos mares, onde se depositaram camadas de matéria orgânica que, decompostas ao longo do tempo, transformaram-se nas maiores reservas de petróleo do mundo. Então estão onde? No Oriente Médio.
As altitudes raramente superam 3.000 metros, embora haja alguns pontos elevados, onde ocorrem as chamadas neves eternas. Nessas elevações nascem importantes rios como o rio Tigre e o rio Eufrates, já vou colocar uma foto para vocês, que correm pela planície mais extensa e fértil da região, a da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Entre rios, no Iraque. O Mar Cáspio e parte de suas margens estão localizados em uma depressão absoluta, recorde de 228 metros abaixo do nível do mar, denominada Depressão Caspiana. O restante da região é formado pela cadeia de montanhas dos Urais, antigas e baixas, que raramente ultrapassam os 1.500 metros de altitude e demarcam a fronteira onde? Com a Europa. Então aqui nós estamos vendo o rio Tigre, junto com o rio Eufrates, deu origem a uma fértil planície sedimentar, o que é Mesopotâmia, usada há séculos para a produção agrícola. Então, quando nós falamos de clima e paisagens vegetais, pontuei lá no comecinho lá sobre a tundra e a taiga, né? Tundra precisa um pouquinho de menos sol, a taiga um pouquinho mais de sol, né? A taiga está mais ao sul, né? Então, graças à sua grande extensão territorial, a ação de um amplo conjunto de fatores climáticos encontram-se na Ásia. Todos os tipos de clima do mundo. Por quê? Porque é extenso, ela está acima da linha do Equador, ela é extensa e também o quê? Eu tenho muitas variações de relevo. Então, o lugar mais baixo eu tenho um pouquinho mais calor, o lugar mais alto mais frio e aí a vegetação é a mais diversa possível, tá? Então, latitude. Então tem alguns fatores que influenciam, nós vamos discutir latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas. Latitude, a maior parte do espaço ocupado pela Ásia situa-se entre 10 graus de latitude sul, portanto no hemisfério sul, e aproximadamente 75 graus de latitude norte, ou seja, além do círculo polar ártico, como indica o mapa, que nós vamos observar de forma geral, as latitudes determinam temperaturas mais elevadas ao sul, mais perto da linha do Equador, e mais baixas quando eu vou em direção ao norte. Correntes marítimas. Diversas correntes marítimas passam pelo continente asiático, porém as duas mais importantes estão no Oceano Pacífico e atingem o litoral do Japão. A Oyashio, que é fria, e a Kuroshio, que é quente. Então, duas correntes frias, as mais importantes. As correntes quentes acentuam a influência da maritimidade e quando se misturam as correntes frias, favorecem o que? A pesca. Isso ocorre também no sul da Índia, com a presença da corrente quente do Índico Norte. Vamos lá, seguindo ainda no raciocínio, agora estamos discutindo o que é a altitude. Varia de cerca de 28 metros abaixo do mar, depressão Caspiana, a mais de 8.000 metros acima do mar no Himalaia. Estamos discutindo Ásia, aspectos naturais, tá? Então, de uma forma geral, quanto mais elevado é o local, mais baixas são as temperaturas atmosféricas. Nas áreas de menor latitude, próximas aos trópicos e ao Equador, a tendência é que as temperaturas sejam mais elevadas. Mas se o lugar for muito alto, por exemplo, acima de 5.000 metros, podem ocorrer geadas. Então aqui eu estou colocando para vocês uma comparação, tá? Então nós temos duas cidades que estão aonde? Na mesma condição de latitude, tá? Mesma latitude. Só que o quê? Que Lhasa, ó, aqui, esta cidade, Lhasa, tem 3.500 metros aproximadamente, 3.490, certo? E esta cidade aqui, ó, Hankou, fica aproximadamente a 23 metros de altitude. Lhasa, 3.500 metros e aqui 20 metros de altitude. Então a tendência é o quê? É que esta cidade, se eles estão à mesma proximidade da linha do Equador, então deveriam ter a mesma temperatura, a princípio. Só que uma cidade é o quê? Muito mais alta do que a outra. Então quanto mais alto, cai a temperatura. Só para vocês acompanharem, ó, a cidade mais alta, Lhasa, ó, temperatura em janeiro, 1 grau, Hankou, 4. Fevereiro, 1 grau, Hankou, 5. Por exemplo, dezembro, Lhasa, certo? Que é mais alto, lugar mais alto. Temperatura 0, Hankou. Temperatura em torno de 7, só para vocês fixarem esse conceito. Maritimidade e continentalidade. Em razão de sua extensa área, a Ásia sofre forte influência do que? Da continentalidade. Eu estou perto do mar, maritimidade. Eu estou indo mais para dentro do continente, eu sofro a influência da continentalidade.
o que influencia as grandes variações térmicas ao longo do ano. Isso significa que entre o verão e o inverno, as temperaturas médias mensais e o volume de precipitações variam muito, porque ele é muito extenso, tá? Nas áreas costeiras, constituídas por ilhas, e com o litoral muito recortado, Japão e Sudeste Asiático, a influência do mar é maior, amenizando os extremos de temperatura e provocando chuvas constantes, principalmente no verão, as massas de ar, tá? Estamos falando do que? As aspectos naturais, estamos falando das influências climáticas, agora massas de ar. Várias massas de ar determinam particularidades climáticas regionais, porém destacamos no mapa apenas duas. Massa polar ártica, que atua no inverno, penetrando o continente pela planície da Sibéria ao norte e se deslocando para o sul até ser barrada pela cordilheira do Himalaia. Então, essa cordilheira do Himalaia, o que é que ela faz? Essa massa de ar é barrada e ali naquele local acontece o quê? Acontece uma condensação, um maior nível de chuvas, tá? Dentro desse contexto, eu gostaria de discutir com vocês agora o extremo norte. Na Rússia siberiana, as altas latitudes, altas latitudes, e as massas de ar polares criam um clima subpolar. Estou mais perto da linha do Equador, mais baixa latitude. Vou subindo, saindo de perto da linha do Equador, mais altas latitudes. E as massas de ar polares criam um clima o quê? Subpolar, com inverno longo e elevado, precipitações de neve e gelo, semelhante ao que estudamos no norte da Europa e da América do Norte, tá? Por quê? Porque nós estamos falando que esses locais que nós estamos discutindo estão bem acima da linha do Equador e estão mais próximos da região polar, então mais frio, tá? Então, só para os senhores observarem os tipos de clima da Ásia: subpolar, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico, subtropical, tropical e equatorial. Por que que tem tanto clima assim? Porque o país, o continente é extenso. Mais perto da linha do Equador, mais próximo da linha do Equador, está aqui, certo? Mais quente. Vai saindo longe da linha do Equador, mais frio. Por exemplo, aqui, clima subpolar. Estou mais perto do mar, influenciado pela maritimidade. Vou indo para mais dentro, vou tendo a continentalidade. Por exemplo, aqui, ó, clima desértico. E assim sucessivamente, como já pontuamos. Aqui um exemplo de uma tribo nômade, Nenets, que vive essencialmente da caça e da criação de renas e alces na região da Sibéria. Ainda seguindo, como discutimos, já coloquei esse item lá atrás, só para avançar, para os senhores não se esquecerem: influência de latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade influenciam o clima. Oriente Médio, como discutimos já também, predominam os climas o quê? Desértico e semiárido. Consequentemente, a cobertura vegetal é escassa, geralmente constituída de estepes e alguns oásis. Em alguns trechos do litoral e áreas mais elevadas, a proximidade do mar ou altitude, respectivamente, atenuam a aridez do clima, dando origem a uma faixa de clima mediterrâneo semelhante à que estudamos no sul da Europa, onde florescem maques e garrigues. Dando sequência aqui uma foto: a comercialização de camelos e o seu uso econômico é parte das tradições do Oriente Médio. Sul e Sudeste da Ásia, aspectos naturais, é o tema que estamos discutindo hoje. Essas regiões são cortadas pela linha do Equador, portanto se estendem pelos dois hemisférios. Durante o verão, hemisfério norte, a ação dos ventos e monções provenientes do Oceano Índico provoca chuvas intensas no continente. Ao sul, as chuvas se tornam ainda mais abundantes nas proximidades do Equador, formando o clima equatorial. China. A influência da continentalidade da presença do Himalaia no interior do país ocasiona um clima desértico, como na região da Mongólia, que nós vimos foto lá no começo dessa aula, deserto de Gobi. No verão, o degelo das montanhas forma rios temporários. No Tibete, a elevada altitude e a massa de ar fria determinam o clima frio de montanha, como nós estamos discutindo a influência da latitude, está mais perto ou mais longe da linha do Equador. Altitude, a cidade é mais baixa ou mais alta, vimos um exemplo. Maritimidade, está perto do mar, recebe ali aquela ação das chuvas, certo? Da influência do mar. Está mais longe, está influenciado pela continentalidade. O relevo é mais baixo ou mais alto.
tá? As massas de ar frias ou quentes, tá? E as correntes marítimas. Isso influencia no clima. Ainda dentro desse raciocínio, agora vamos resolver alguns exercícios para a fixação desse tema Ásia, aspectos naturais. Aqui nós temos o quê? Um mapa mostrando o quê? Um terremoto no Nepal, certo? Terremoto no Nepal, já discutimos. Nós temos ali o relevo é diferenciado, nós temos terremotos, a ação de placas tectônicas, pontuamos já sobre o círculo de fogo, né? E agora só vamos observar esse mapa aqui. Então nós estamos falando de um terremoto com 7,9 na escala Richter. Vamos seguir? Então, escala Richter é uma escala que se inicia no grau 0 e é infinita, teoricamente, né? No entanto, nunca foi registrado um terremoto igual ou superior a 10. Então, na realidade, a gente entende a princípio que vai até 10, né? Na escala Richter. Um dos fatores é que ela se baseia num princípio logaritmo, ou seja, um terremoto de magnitude 6, por exemplo, produz efeitos 10 vezes maiores que um de 5, e assim sucessivamente. Os terremotos mais violentos já registraram atingiram 9,2 graus no Alasca, em 1964, e 9,5 graus em 1960 no Chile, aqui na nossa amada América do Sul. Os dois apresentam magnitudes altíssimas, podendo causar destruição total de lugares habitados. Porém, no primeiro caso, o sismo atingiu uma região pouco habitada, né? Nós estamos discutindo Alasca. Já o terremoto do Chile, em 1960, atingiu uma área muito habitada, causando a morte de aproximadamente 5.700 pessoas, além de deixar mais de 2 milhões de feridos. Sempre entendemos o quê? Que agora esses locais onde tem essa ação, mais ação de terremoto, eles melhoram o tipo de construção, certo? E ficam mais espertos quanto a isso, tá? Vamos seguir no exercício. O poder de destruição de um terremoto não está relacionado apenas à sua magnitude, ou seja, nem sempre um sismo de maior magnitude será mais destrutivo que um de menor magnitude. Vários fatores influenciam nesse fenômeno. Profundidade do epicentro, ponto interior onde acontece a fratura, certo? A distância entre o ponto e o epicentro, então onde aconteceu, né? E aonde você está registrando isso, onde está acontecendo realmente o abalo, tá? As condições geológicas e a estrutura da engenharia dos edifícios atingidos. 3 questionamentos, né? A partir da leitura do texto sobre a escala Richter, responda: é correto afirmar que o terremoto de magnitude 7,9 que atingiu o Nepal é um terremoto forte? É correto afirmar 7,9 é um terremoto forte? Queremos que sim, né? Em qual região se localiza o epicentro do terremoto? 3. A C. Por que ocorrem terremotos nessa região? Resposta da letra A. Trata-se de um abalo sísmico forte, uma vez que a magnitude 7,9 está próxima de 10. Lembrando que se trata de uma escala logarítmica, né? Ela é infinita, mas até não vimos nada além de 10 até hoje, né? Entendemos como 10 o limite máximo, que o nível máximo de escala Richter. B. O epicentro do terremoto encontra-se aonde? Na região do Nepal. Devemos nos lembrar do Monte Everest no mapa, que se localiza no entorno da Cordilheira do Himalaia, formado pelo choque entre duas placas tectônicas. Tá? E por se tratar de uma área de choque entre as placas tectônicas, a região é propícia para a ocorrência do quê? De terremotos e tectonismo. A resposta das 3 questões da A, B e C da pergunta número 1. Vamos para a pergunta de número 2. As intensas e contínuas chuvas trazidas pelas monções de verão causam catastróficas inundações em muitas cidades indianas, com grandes perdas materiais e muitas mortes. A exemplo do que ocorreu em agosto de 2018, na cidade de Aluva, estado de Kerala, a sudoeste do país. Então leia os trechos das reportagens a seguir e observem a imagem. Inundações por monções na Índia deixam mais de 50 mortos. As inundações causadas por vários dias de chuvas de monções na Índia deixaram mais de 50 mortes no leste do país nesta semana, informou o ministro do Interior neste sábado. Enquanto milhões de pessoas se viram afetadas pelas inundações, há rios transbordados e povoados inundados no estado de Assam, nordeste, onde 26 pessoas morreram, informou o ministro do Interior, após ter visto pelo ar as zonas mais afetadas. Chuvas de monções na Índia em 2017 devem atingir 98% da média a longo prazo, Nova Delhi. As cruciais chuvas de monções da Índia deverão atingir 98% da média de longo prazo neste ano, disse o escritório estatal de meteorologia nesta terça-feira. Então estamos lendo a reportagem, né?
o que apresenta 2 pontos percentuais acima da previsão anterior, potencialmente elevando a produção agrícola e o crescimento econômico. Ajuda de um lado, mas também piora de outro. Tem inundações, tem mortes. As monções representam cerca de 70% das chuvas anuais na Índia e são críticas para o setor agrícola, que representa cerca de 15% da economia indiana e emprega mais da metade dos 1,3 bilhões de habitantes do país. 2 questionamentos. Sabendo que o clima de monções é característico do sul e sudeste asiático, responda. Letra A. Qual é a massa de ar responsável pelo aumento das chuvas e onde ela se forma? Letra B. Do ponto de vista social, quais são os problemas decorrentes deste clima? Vamos lá nas respostas? Letra A. Massa de ar responsável são o quê? Como discutimos, os ventos de monções, que se formam no Oceano Índico e se condensam ao ganhar altitude no encontro com o quê? Com a cordilheira do Himalaia. Observar então a ação do relevo também nisso. Então o que acontece? Esse vento de monção forma no Oceano Índico, só que quando ele chega na cordilheira do Himalaia, tá? O que acontece? Ele se condensa e produz as chuvas. Ele não passa ali, tá? B. Os problemas sociais decorrentes das monções envolvem as perdas significativas na agricultura, os alagamentos em áreas rurais e urbanas, as mortes causadas por doenças e deslizamentos, por exemplo. Além do grande número de pessoas que perdem suas casas e ficam desabrigadas. Pode ser observado também que após o período chuvoso, há um período de estiagem severa, que agrava as condições de vida na região. Vamos para a questão de número 3. Diz assim, leia o texto a seguir. O arquipélago é formado por 4 importantes ilhas. Kyushu, Honshu, Shikoku e Hokkaido, além de milhares de pequenas ilhas. O Japão conta com um extenso litoral decorrente de sua localização geográfica. A oeste, a costa do Mar do Japão e a leste é banhado pelo Oceano Pacífico. O território descontínuo do Japão ocupa uma área de 372 mil quilômetros quadrados, nos quais existem cerca de 127 milhões de habitantes. Deste total, a maioria encontra-se nas pequenas porções de relevo suave, as planícies, situadas nas planícies litorâneas. O arquipélago japonês está situado em uma região de alta incidência de terremotos. Pesquise o nome dessa região, o motivo para que existam tantos abalos sísmicos e quais são as suas principais consequências para a população residente. Resposta: a região é o Círculo de Fogo do Pacífico, que abrange praticamente todo o perímetro do Oceano Pacífico e é formado por uma série de fossas geológicas nas áreas de contato entre as placas tectônicas continentais e oceânicas da região. Vamos para a questão de número 4. Observe o mapa a seguir a Sibéria e seu relevo. Então não vamos nos esquecer do que temos locais ali de altitude, vocês vão ver em marrom, até de 4.000 metros. Alto, mais quente é mais frio. Mais frio. Locais mais baixos é uma tendência de ser um pouquinho mais quente. Vamos lá. Então, a planície siberiana é uma área muito extensa do território russo e se encontra tanto na parte oriental como ocidental do país. Além da variação de longitude, tá? Então, não latitude, linha do Equador, como nós temos longitude, né? Tem grande variação de latitude, o que influencia na mudança significativa de clima e vegetação, que ocorre da sua parte mais ao norte em relação à sua parte mais ao sul, podendo ser encontradas formações vegetais de tundra e da taiga em seu território. Sobre esse tema, responda as questões a seguir. Quais são as principais características que diferenciam a tundra da taiga? Como o clima pode influenciar na variedade e quantidade de vida presente na região? Então vamos lá, a resposta, letra A. A tundra se localiza mais do que ao norte, já falamos sobre isso. Na planície da Rússia, está presente numa região de longos invernos, onde ocorre degelo durante o curto período de verão, possibilitando o crescimento de musgos e líquens. Mais ao sul, onde há maior insolação em inverno, menos rigorosos, encontra-se a taiga, formada basicamente por coníferas e com a presença de animais de médio e grande porte, como alces, renas e veados. Letra B. A variação de calor ocorre entre as latitudes, permite maior insolação em invernos menos rigorosos, possibilitando que formas de vida adaptadas ocupem regiões mais ao sul, enquanto que ao norte, então, maiores
latitudes, o clima polar muito frio torna a região inóspita. Questão de número 5, vamos lá. Leia o trecho a seguir. Por volta de 6.500 a.C., não se esqueçam, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Iniciou-se a ocupação dos vales dos rios Tigre e Eufrates. As primeiras aldeias se formaram ao norte, a Alta Mesopotâmia, já que ali a agricultura era mais fácil, pois não sofria com as inundações, muitas vezes violentas, dos dois rios. Ao mesmo tempo que as obras de irrigação eram construídas para controlar a força das águas dos rios, cidades foram sendo criadas. Os primeiros centros urbanos que se tem notícia na história se encontram na Baixa Mesopotâmia. Lagash, Ur, Erido e Uruk surgiram por volta do quarto milênio antes de Cristo, fundadas pelos sumérios. Então vamos lá, tem uma perguntinha aqui, né? Só vamos voltar lá para a gente ver a pergunta. Qual região da Ásia o texto se refere? Qual região da Ásia o texto se refere? Vamos às respostas, né? Região do sudeste da Ásia, onde o Tigre e o Eufrates se formam a partir do rio Mekong? Não, acabamos de discutir isso. Letra B, letra A, região norte da Índia na cadeia do Himalaia? Não. B, como dissemos, também está errada. Letra C, região oeste, sudoeste da Ásia, certo? Norte, sul, leste, oeste. Sudoeste, formando-se nas elevações do Oriente Médio, entre rios. Provavelmente essa seja a nossa resposta certa. Letra D, extremo norte do continente? Não. Letra E, região do sul da Ásia, na Índia? Não. Resposta certa, provavelmente. Letra C, região oeste e sudoeste da Ásia, formando-se nas elevações do Oriente Médio, Mesopotâmia. Vamos lá, questão de número 6, a nossa última questão. O continente asiático é o continente mais extenso do mundo, já discutimos isso, com 44,5 milhões de quilômetros quadrados, quase 2 milhões de quadrados a mais que a América, que tem 42.550 milhões de quilômetros quadrados. É possível observar paisagens desérticas, planícies congeladas e densas florestas tropicais ao longo de sua extensão. O que indica que há também uma grande variação do quê? De clima. Discutimos o que influencia na variação de clima. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massa de ar, corrente marítima. Então vamos lá. Os principais fatores climáticos que influenciam na variação do clima no continente asiático são longitude e proximidade com os oceanos Índico e Pacífico, massas de ar e continentalidade? Não. B, latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima, maritimidade e continentalidade. Essa está muito fácil, né? Provavelmente letra B. Letra C, latitude, longitude, massa de ar, corrente marítimas. Só esses itens? Não. Latitude, altitude, proximidade com os oceanos Índico e Pacífico, monções continentais? Não. Longitude, altitude, massas de ar e corrente marítimas? Não. Provavelmente a resposta certa seja a nossa letra B. Latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.